Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. Banhado pelas generosas águas do rio Tocantins, o município de Porto Nacional repousa sobre as memórias de um tempo em que as embarcações eram o pulso do sertão. Muito antes das pedras de seus casarões coloniais serem erguidas, a terra já ecoava os passos e cantos do povo xerente. Com sua resiliência inabalável e organização social complexa, os indígenas teceram a identidade cultural da região. Em 1904, as Irmãs Dominicanas de Montéi aportaram naquele solo com sonhos e objetivos. Elas acreditavam que a educação era a bússola necessária para orientar o progresso em meio à vastidão tocantinense. Ali, estabeleceram a gênese do que viria a se tornar o Colégio Sagrado Coração de Jesus, primeira grande instituição de ensino da região. Em 31 de maio de 1942, naquela terra marcada pela ancestralidade indígena e pela ação missionária dominicana, o trabalhador rural Agenor Lúcio Ferreira e a dona de casa Dominga Sanches Ferreira escreviam um novo capítulo de sua história. Sob o teto de um lar fundado na fé e no trabalho, nascia Ana Lúcio Ferreira, um dos 12 frutos desse amor, que florescia com o vigor do sertão. Enquanto o pai, homem de respeito e lida incansável, dividia-se entre o cultivo na fazenda e o movimento de um pequeno comércio de cereais na cidade, a casa vibrava com a energia de uma família numerosa. Apesar dos desafios da época, Ana cresceu testemunhando o esforço de Agenor e a dedicação de Domingas, que garantiam que, mesmo em meio a 12 filhos, nunca faltasse o essencial. O apreço pela introspecção e a força da fé foram traços marcantes da personalidade de Aninha, desde os primeiros anos. Gosto muito mais do silêncio, aquele silêncio do café da manhã. E você ter um pouco daquele silêncio te ajuda o dia todinho, você caminhar. E eu era sempre assim. Meu pai sempre perguntava, falava: cadê Ana? A mamãe está lá no quintal, lá nos pés de goiaba. Eu ia para os pés de goiaba para rezar. Aí eu abraçava o tronco da goiabeira. Aí eu falava: Jesus, o Senhor está aqui comigo. Eu falava com Jesus abraçado do tronco da goiabeira. Ainda durante a infância, Aninha teve seus primeiros contatos com as religiosas dominicanas por meio de ações e projetos promovidos pelo colégio na região. Ali eu fiquei conhecendo várias irmãs. E ali as irmãs davam aula, tinha um trabalho de coisas assim, de parte doméstica, bordado para fazer. Ela tinha uma casa que ficava distante assim, do colégio, que punha as meninas para fazer artesanal. Eu fazia camisinha de recém-nascido, eu fiz demais lá junto com elas, costurava junto com elas. E aí eu fui crescendo no meio delas. Com o passar do tempo, esse contato, aliado à religiosidade que já era vivenciada no seio familiar, começou a criar raízes. De repente me deu aquele entusiasmo para mim ser freira, né? Seguir a vida religiosa. Em um primeiro momento, os pais da jovem ficaram inseguros em relação ao despertar vocacional da filha. O acesso restrito à escolaridade e a pouca idade de Aninha os preocupavam. No entanto, ela já tinha o discernimento de que sua jornada seria direcionada por outros trilhos. Eu ia para a festa, brincava com todo mundo, eu tinha ambiente bom,
pessoas boas no meu ambiente. Eu sentia que tinha algo diferente na minha vida. Aí eu falei, não, eu quero ser freira e Jesus está me chamando. Quando a decisão foi tomada, seu Agenor e Dona Domingas foram junto à filha ao encontro da Madre Superiora, responsável pela admissão de vocacionadas. Entregaram a ela a confiança e o cuidado, garantindo que as portas sempre estariam abertas caso os ventos do destino trouxessem Aninha de volta ao lar da família. Com fé e resignação, a jovem embarcou em um avião da Força Aérea Brasileira que pousou no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Nessa oportunidade, Ana conheceu o Externato São José e foi acolhida pelas irmãs durante quase um mês, em preparação à sua entrada para o noviciado. Ao fim dessa experiência, enfim, embarcou para Uberaba. A chegada no Triângulo Mineiro foi marcada por um período de adaptações e choques culturais para a jovem, que pela primeira vez se via tão distante de sua velha e conhecida Porto Nacional. Durante as primeiras semanas, ela esperou até que as outras meninas que também ingressariam no noviciado chegassem em solo uberabense. Fiquei esperando um mês, quando foi em fevereiro, e aí chegaram 3 de Belém, eu lembro como hoje. Aí chegaram 3 de Belém, e só eu de Porto e do Rio, acho que chegaram mais 2 também. Eu sei que era uma turma de 8, o grupo de 8. E aí nós começamos a vida, né? O noviciado foi, para Aninha e suas companheiras, um tempo de discernimento e aproximação da vida religiosa. O momento de trabalhar intelectual e fisicamente em prol de seu despertar vocacional e da formação que as levaria ao caminho consagrado. Quando concluiu sua jornada como noviça, irmã Ana Lúcia voltou a Porto Nacional. Lá, passou uma semana ao lado da família, momento marcado por reencontros acolhedores e grandes emoções. Logo em seguida, foi transferida para Conceição do Araguaia, no Pará. Às margens do rio Araguaia, a religiosa foi recebida pela superiora, que a orientou com carinho e atenção. Durante 3 anos, irmã Aninha trabalhou no Colégio Santa Rosa de Lima. A minha função, desde que eu recebi em Conceição do Araguaia, eu carrego ela nas minhas costas até hoje. Eu fiquei com tudo da casa. Desde a lavação de roupa, a cozinha também, arrumar a casa, organizar a hospedagem, era comigo, eu que arrumava tudo, cama, ainda tinha tempo de mexer com planta, que eu adoro mexer com planta, sabe? Pegar na terra, sentir a terra, que aquilo ali foi Deus que fez. Esse carinho pela terra, pelos afazeres domésticos e pelo cuidado com o outro, irmã Aninha atribui à matriarca de sua família. E acho que é uma coisa de família, porque minha mãe também era muito trabalhadora, era uma pessoa doméstica mesmo. Aí eu fiquei nessa área, sabe? Quando findou sua experiência em Conceição, irmã Aninha foi transferida para Arraias, no Tocantins. Lá, além de se dedicar fielmente à sua comunidade, também passou a oferecer auxílio em outras instituições. Eu comecei a ir para um asilo que tinha lá, cuidar, mas isso era só no domingo, no almoço. Aí eu ficava doida que chegasse o sábado, para domingo eu estava lá com os asilados. Por onde irmã Aninha passava, deixava rastros de sua compaixão e afeto por meio de atos de cuidado. Fosse auxiliando os moradores do asilo ou preparando refeições para os grupos de alunos do Colégio de Arraias, seu olhar se voltava sempre para quem precisava. Não podia ver uma pessoa sentir necessidade se eu não fosse lá para socorrer.
subir. Aí a irmã falava assim, cuidado, porque senão você vai cansar. Mas é uma coisa que até hoje eu carrego comigo, sabe? Quando saiu de Arraias, irmã Aninha voltou para Conceição do Araguaia, onde seguiu se dedicando a auxiliar quem quer que precisasse de assistência e de um olhar fraterno. E a minha vida foi assim. Eu me sinto assim, feliz, porque eu não fiz faculdade. Eu tirei tudo isso para ficar com o povo. A me falaram assim, você não arrependeu? Não. Se for para continuar, hoje eu estou aqui, amanhã ali, é o zelo. Eu posso parar, estou viva, né? Eu já tenho esse tanto de anos, né? Graças a Deus. Não sou doente, nunca tive problema de pressão, dores eu não tive. Eu acho que por causa do meu ritmo, que eu não parei. Não sei, Deus é que sabe. Irmã Aninha também se recorda de uma experiência única, que teve impacto significativo em sua vida e mudou suas percepções. Conhecer pessoalmente as raízes da congregação das Irmãs Dominicanas de Montéi. E quando foi um belo dia, a irmã Nadir Rodrigues, prima minha, ela me convidou, falou assim, você quer ir para a França? Aí eu falei, eu quero. E eu fui, conheci o túmulo da Anastasia, rezamos lá no túmulo, era um grupo, acho que de 23 irmãs. Então nós fomos ficar um mês lá na França. Findar o trabalho em Conceição do Araguaia e partir para uma nova etapa não foi uma tarefa fácil, mas irmã Aninha atendeu ao fechamento desse ciclo com coragem, mesmo que entre lágrimas. Eu saí de lá chorando de Conceição do Araguaia, quando eu peguei o avião. E tinha uma pessoa ao meu lado e perguntou assim, até eu chorei, por que a senhora chora? Aí eu falei assim, porque eu deixei meu povo aqui. Aí isso aí me marcou muito o povo de Conceição, porque eu trabalhei com a pobreza, fazia horta com aquele pessoal, dividia o que dava, para eles melhorar a alimentação, essas coisas, tudo eu fazia. Então, aquilo me marcou. Irmã Aninha mudou-se para o município de Goiás, onde permaneceu por uma década. Foram mais de 10 anos dedicados também ao trabalho, à acolhida do povo, à fé e ao silêncio edificante e reflexivo. Depois, foi para Goiânia, onde permanece até os dias de hoje. Hoje, irmã Aninha vive uma rotina marcada pela religiosidade, pelo cuidado com sua saúde e pela partilha e dedicação à sua comunidade. Sobra tempo também para se dedicar às boas leituras e cuidar de suas plantas. Mas, para ela, o indispensável é sempre entregar, na doçura de suas palavras e com um sorriso carinhoso, o melhor de si. É amar as pessoas como ela é, né? E dedicar também, mas eu acho assim, o amor já traz a dedicação, né? Se você ama, você está dedicando àquela pessoa, né? Dia após dia, ela segue sendo essa força mansa, que não se cansa de florescer. Afinal, para quem fez do zelo o próprio compasso de sua vida, viver é e sempre será um ato de entrega. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Montéi. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino.
Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.